gostaria de mostrar, mais uma vez, a análise do valor agregado. A princípio, nós temos a linha de base desse projeto, sendo ele mesmo, verificando o cálculo. A linha de base não ficou legal. Vamos salvar isso aqui, recomparar. Pronto. Então, a linha de base é a cinza, a sombra cinza. E eu vou até ampliar um pouco isso aqui. Nós conseguimos ver aqui que os três elementos, planejado, referente, linha de base, em verde, produção estimada e projetada a partir da data de hoje, que é o começo do projeto, em vermelho. Assim como o valor a ser pago, todos eles estão amarrados e colineares, porque o planejamento começa com essa ideia. Quando nós pedimos para que ele nivele em função dos componentes principais da contabilidade ou do fluxo Bolívar e do fluxo dólar, sem a necessidade de ficar em dívida, o trabalho da ferramenta é reagendar as atividades em função da possibilidade, da garantia de um fluxo de caixa positivo, mas nós observamos que o combinado contratual, o planejado inicial, a linha de referência de base, termina pela sombra da data original de conclusão. Mas, com o passar para o período seguinte pelo reagendamento, a programação linha vermelha se estende também além do prazo, mostrando já uma mudança de data de fim de projeto. Como mudamos de mês, ou seja, como nós alteramos o mês de junho para julho como término, e duas atividades acontecem ao longo do outro período, nós encontramos aquelas já comentadas variações da moeda, aumentando a escala do gráfico. Nós não vamos conseguir distinguir o azul do verde, porque o valor é muito pequeno. O que eu posso fazer é mudar a data em que os valores serão fornecidos, tanto em dólar quanto em bolívar. Nós vamos agora admitir que a verba em dólar chega quinzenalmente e não semanalmente. E a verba em bolívar chega também quinzenalmente. É claro que com isso, se fosse manter a programação original, nós teríamos esse cenário. Que cenário seria esse? Um cenário onde aparece a existência de uma verba em dólar pagando, uma verba em bolívar pagando, até onde ela é exaurida, enquanto aguarda a chegada quinzenal de uma nova remessa. O consumo continua acontecendo, teoricamente, porque as atividades estão sendo executadas, e quando ela chega, ela só consegue vencer um pouco a dívida, mas a dívida permanece. Só no final do projeto é que nós temos, digamos assim, uma sobra de caixa por conta daquele acerto que eu fiz pedindo 6 mil na nossa última discussão.
Bom, de qualquer forma, isso não é uma coisa real. Posso pedir para que a ferramenta reagende às atividades, respeitando o novo fluxo de financiamento que eu tenho. Com isso, podemos observar que fica em azul e que fica verde, sem os períodos negativos, mas que a data de agendamento das atividades ficou muito diferente. Inclusive, eu acho que na minha modelagem eu fiz alguma coisa errada aqui. Quinzenal, e esse não foi quinzenal. Eu vou ter que voltar aqui e dizer que é quinzenal. Senão eu não vou conseguir fazer uma modelagem adequada. Voltamos para a programação original, mostrando que nós temos problemas, ainda temos problemas talvez até piores, por conta da demora tão grande da chegada do recurso para que o projeto de fato seja concluído. E agora com o reagendamento, em função dos limites agora de entradas quinzenais, eu tenho um adiamento das atividades, de forma que elas sejam feitas e realizadas dentro do fluxo de recursos Bolívar e dólar que eu tenho. Assim nós não temos problema nenhum. Quando a gente analisa agora o EVM, a gente já começa a enxergar duas cores, porque aqui começa a aparecer uma componente de variação da moeda por ter entrado muito mais fundo no mês de julho, mais expressiva. Aumentando ainda mais a escala, nós temos aqui esse pequeno diferencial. O valor agregado, então, começa a perder a sua característica de moeda única e constante e, embora não tenha sido acrescentado nenhum custo extra, a variação da moeda, a variação cambial, os requisitos contratuais começam agora a se fazer presente e devem ser considerados na análise do valor agregado. Além da diferença de data na entrega, temos agora uma diferença de custo. Ou seja, se nós analisássemos o CPI e o SPI, do General Center, eu acredito que nós teríamos alguma coisa menor que 1 para o CPI, ou seja, esse projeto está ficando mais caro, o produzido está ficando mais custoso do que originalmente falando. E é claro aqui, apenas ilustrativo, o SPI do projeto, uma vez que ele não começou ainda a ser executado, e originalmente ele terminaria por aqui. Fica então essa análise do valor agregado e mostrando mais uma vez que a linha de base original é fictícia. A linha de base adequada seria em função dessa programação, porque essa programação respeita a ordem de construtibilidade dos pacotes, dada pelo relacionamento lógico, e respeita também, dentro de uma otimização utilizada, respeita também os limites de recursos financeiros nas duas moedas, respeitando simultaneamente os recursos dados para as duas moedas, no nosso exemplo aqui. Nessa segunda etapa, abordamos patrocínio.
a averbação para o pagamento de um fluxo esperado de moeda dólar, de um fluxo esperado de moeda bolívar. Daí temos criado Bolívar Accounts e Dollar Accounts para que desse o apoio à ferramenta, para que a ferramenta pudesse reprogramar as atividades, levando em consideração as restrições dos recursos financeiros mapeados nos centros de custos que nós escolhemos. Nesse terceiro pedaço, ou terceiro momento, nós vamos ampliar o nosso modelo